volta com o nosso Você Bonita para uma pauta super legal. Você tem olheira? Te incomoda? Ah, então a gente vai fazer mitos e verdades sobre as olheiras e, claro, de quebra, conversar um pouquinho dos tratamentos mais modernos que a gente tem disponíveis. Com ela, mais uma vez, dermatologista, doutora Renata Castilho. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Tudo bom, doutora? Tudo jóia, e você? Eu adorei aqui também. Tudo bem, eu acho que é um assunto que deve levar muitos pacientes ao consultório, porque é uma queixa que realmente diminui a autoestima, qualidade de vida e que tem fundos diferentes, né? Sim, exatamente. Queixa extremamente comum no consultório, né? Então, assim, quem não teve, provavelmente em algum momento vai queixar ali de olheira, seja por cansaço, seja por uma origem estrutural da própria pessoa. Então, todos os dias é uma queixa que a gente recebe lá e muitas pessoas cheias de dúvida do que pode fazer. Então, tem muitos tratamentos. Dependendo da causa, a gente indica o tratamento. Então, vamos aos mitos e verdades e a gente vai conversando para cada tipo, né, ao longo da pauta que a gente tem. Olha lá, primeiro mito ou verdade. Dormir bem, evitar o consumo... Opa, agora sim, é essa, né? Mito ou verdade? Dormir bem, evitar o consumo em excesso de açúcar e álcool e abandonar o cigarro ajudam a minimizar as olheiras. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade, muito verdade. Então, assim, a gente até trouxe aqui para mostrar para as pessoas que os hábitos de vida ainda fazem parte de uma pele bonita e com a pele da pálpebra, né, com a região da olheira também não é diferente, Carol. Então a gente sabe, por exemplo, que o álcool, né, quem não gosta de tomar ali um drinkzinho, uma coisa ou outra, mas que o consumo excessivo de álcool acaba estimulando a produção de hormônio antidiurético. Esse hormônio, ele faz com que a gente retenha mais líquido, então a gente acaba ficando ali com o olho mais inchadinho, né, a pele da pálpebra vai ficando diferente. Tabagismo, por exemplo, a gente sabe que os tecidos de quem fuma é um tecido menos oxigenado, então a pele como um todo acaba ficando menos nutrida, com menos viço, e a pele da olheira sente mais ainda. Tá. Consumo de açúcar é a mesma coisa, né? A gente sabe que não apenas o açúcar, mas todos os alimentos que têm alto índice glicêmico, eles estimulam ali a produção de citocinas inflamatórias, e isso reflete no organismo como um todo. Então a pele acaba respondendo sim, a olheira mais ainda por ser uma pele mais sensível. Então o hábito de vida relacionado a todos esses fatores que nós falamos acaba refletindo numa piora da pele da pálpebra, sim. Muito bom. Próximo mito ou verdade? Olha lá, mandem perguntinhas ao vivo. Rodelas de pepino gelado curam as olheiras, mito ou verdade? Então isso é mito, né? Uma receitinha muito antiga, a gente sabe que muitas mulheres ainda fazem. Tem muitas receitas caseiras que de fato funcionam, mas o pepino não é verdade. Então isso vem de muito tempo. O que pode ser que aconteça muitas vezes é que às vezes a pessoa coloca o pepino lá na geladeira, né? E a gente sabe que as coisas mais frias podem contribuir ali para uma vasoconstrição e dar uma aliviada. Mas o pepino em si não tem nenhuma substância que fale a favor de reduzir as olheiras de fato. Não é um clareador. Ele não clareia, ele não tira edema, né? Só realmente se ele estiver gelado, mas aí outras coisas também funcionariam. Então o pepino realmente é mito. É mito, gente. Gostoso é, então, colocar na salada. Na saladinha. Bem temperadinho, que aí vai muito bem. Olha lá, próximo. Mito ou verdade? Ácidos ajudam a clarear, então, a pele. Isso é verdade, né? Então, assim, os ácidos, assim como eles clareiam a pele do rosto, do corpo, eles também podem ser usados na região da olheira. Porém, como a gente sabe que a pele da olheira é uma pele extremamente mais delicada, a gente precisa utilizar ácidos específicos para a olheira. Tá. Né? Então, não é qualquer tipo de ácido. Você não pode comprar, por exemplo, um clareador na farmácia que contenha ácido e fazer uso em casa, né? Porque a gente sabe que pode trazer complicações, pode trazer alergias, edema, então não é recomendado. Tá. Mas de uma forma geral, eles têm esse poder sim, mas tem que ser recomendado pelo médico. Né? Então é um dos tratamentos hoje feitos em consultório. É uma das possibilidades, tanto em domicílio, quanto alguns peelings que a gente realiza em consultório, por exemplo, legal. que contém ácido, e aí a gente faz monitorado ali numa uma concentração maior, né? E aí a gente consegue clarear sim. Tá aí. Mais mito ou verdade? Mandem perguntinhas. Mito ou verdade? Máscara facial funciona para as olheiras?
A máscara facial funciona, né? Ela ajuda, sim, bastante. Mas, claro, como tudo depende, né? Existem inúmeras marcas no mercado de máscara, então a gente vai ver o que contém essa máscara, Tá. né? Geralmente a gente indica com substâncias hidratantes para ajudar ali essa pele a reter mais água. Então ela acaba ajudando e sem contar que é um momento de skincare maravilhoso, né? É verdade, relaxa. Então hoje em dia tem umas máscaras que tem até o formatozinho ali da pálpebra. Vale a pena parar e relaxar, ela ajuda um pouquinho com a questão do inchaço também, né? Mas claro, vamos olhar o que contém nessa máscara, se ela é uma máscara específica, né? Sempre bom perguntar antes para o médico, para você não sair investindo em coisas que de repente não vão te ajudar. Perfeito. Mas para a pele como um todo, ela também pode ser bem-vinda? Pode também, sim. Tem máscaras, inclusive, que pegam a região do rosto como um todo e acabam pegando a pálpebra também. Tá. Então é bem interessante. Conversar também com o profissional. Com certeza. Próxima na tela, mito ou verdade? Coçar os olhos piora as olheiras. Então, isso é verdade, Carol. Isso realmente, né, parece até ao ler que seria mito, mas não é. Por quê? O que acontece? A pele da nossa pálpebra, ela é uma pele extremamente delicada, extremamente fina. Quando a gente coça a olheira, a gente está causando um atrito, né, para a pele. Então a gente acaba tirando ainda mais a proteção natural, a gente acaba deixando ela ainda mais sensibilizada, muitas vezes causando até escoriação. Então pensa isso todos os dias, por exemplo, uma pessoa que tem rinite, que a gente sabe que tem aquele hábito de coçar a olheira ali diariamente, então isso acaba refletindo sim na piora da qualidade da pele e piorando as olheiras de quebra. Então não é mito. Então não coçem, gente, por favor. Mãos higienizadas e delicadeza. Fora o risco de contaminação, se acabar pegando dentro do olho, né? Então também tem que tomar esse cuidado. Interessante. Próximo mito ou verdade? Olheiras podem ser genéticas. Podem. Isso é verdade, Carol. Então, assim, você pode perceber que muitas vezes você tem um estilo de vida saudável, você cuida, você hidrata e mesmo tomando todos esses cuidados você vai ter olheira. Então, ela tem sim um componente genético, o que não significa que a gente não possa modificar, que a gente não possa tratar. Mas realmente ela tem ali um componente genético importante, inclusive. Hoje, quando a gente fala de olheiras, a gente tem então um público que vai ter esse componente genético que mesmo, enfim, fazendo tudo, ela ainda está ali aparente. Exatamente. E que pode ter tratamento, a gente vai falar já já. E o outro grupo, que na verdade é realmente uma pele, enfim, tem alguns outros tipos de olheira, Sim, né? Sim, tem. Na verdade, quando a gente vai falar sobre olheira, a gente precisa identificar a causa da olheira. Tá. Né? Então, tem 3 causas principais, porém a pessoa pode ter as 3 junto, então não necessariamente tem uma causa isolada, né? Então a primeira e mais comum é realmente aquela olheira fundinha, né? Que é aquela olheira que você olha e você vê que ela está afundada, que parece um olho mais encovado. Essa é a mais comum. E aí tem as olheiras pigmentares, né? Então a gente vai observar se essa olheira ela é mais arroxeada, por conta, de repente, de uma pele extremamente fina, então a gente consegue visualizar os vasinhos, ou muitas vezes uma olheira acastanhada, né, aquela olheira marronzinha, que é por um acúmulo de pigmento nessa região. A maioria dos pacientes tem isso tudo junto. E outra coisa que às vezes as pessoas confundem é a flacidez da pálpebra. Então, muitos pacientes chegam referindo queixa da olheira, mas quando você vai observar, é a pele da pálpebra que está muito flácida, que teve um envelhecimento ali. Então, a gente precisa identificar se não é isso e o paciente muitas vezes está confundindo, falando da olheira. Perfeito. Tá aí. Perguntinha do público, né? Quem escreveu pra gente na tela. Joana, um beijo. O gelo pode ajudar nas olheiras? A gente tem gelinho aqui. Verdade, Joana. Então isso é muito legal, eu até trouxe aqui para exemplificar por quê. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, que ajudam com a olheira, né? Infinitos tratamentos em consultório, mas muitas vezes a gente não tem nada disso em mão em casa, Carol. Tá. O que a gente sempre vai ter? Uma aguinha gelada, um gelinho. Então a gente pode aqui, ó, pegar a gaze, né? Então embeber a gaze numa aguinha gelada, pôr no gelo e colocar ali na região dos olhos e ficar ali por 10, 15 minutos. É claro que a gente está falando de um tratamento momentâneo, né? Mas, por exemplo, antes de ir para uma festa ou numa ocasião que você está com o olho um pouquinho mais inchado, ele vai dar um alívio imediato e vai dar um resultado bem bacana. Então, vale a pena sim investir no gelinho na região da olheira. É acessível, né? E extremamente acessível, todo mundo vai ter em casa e realmente ajuda. Então, aí a gente pega a gaze... A gaze ou o algodão, coloca ali numa aguinha bem gelada, pode colocar umas pedrinhas de gelo também, coloca na região ali das pálpebras
fica um tempinho, uns 10, 15 minutos e depois Descarta. pode seguir. Muito bom. Mais perguntinha. Obrigada, Gustavo. Um beijo pra você, querido. Obrigada pela mensagem linda de Níver, viu? Muito obrigada. É verdade que compressa de chá verde ou de camomila gelado nos olhos acalmam a pele e promove uma melhora na circulação sanguínea? Então, isso é verdade. Realmente a gente trouxe aqui para exemplificar também o chazinho, né? A camomila, assim como o chá verde, eles têm propriedades calmantes, propriedades que vão melhorar a pele da pálpebra e, de fato, como a gente acabou de falar, se estiverem gelado, ainda vão fazer uma vasoconstrição e vão contribuir ainda mais, né? Então, realmente, eles têm essa propriedade de acalmar essa região da pele da pálpebra que é tão reativa, que vive tão ressecada, tão edemaciada. Então, realmente, eles fazem essa função e melhora assim. Agora, eu já vi colocar o sachê no freezer, né, no congelador, e aplicar. É melhor que ele esteja com as ervas, sem que a gente tenha feito o chá ou já pronto? O chá já pronto tem uma concentração ainda maior, né? Então, você pode deixar um chá bem forte ali, bem concentrado. Então, ele vai ajudar um pouco mais nessa questão da propriedade calmante, por exemplo, da camomila. Mas, se tiver em casa, o sachêzinho também é válido, né? Pela praticidade também, você pode colocar o próprio sachê em cima dos olhos. Então, é uma opção também. Tá aí. Perguntinha ou mito ou verdade, Gonça? Perguntinha, olha lá. Obrigada, Dani, um beijo. Quando o preenchimento com ácido hialurônico é recomendado para as olheiras? Boa pergunta. É uma pergunta excelente, porque muitos pacientes chegam perguntando sobre o preenchimento, mas ele não é um tratamento indicado para todos os casos. Então, quando que a gente vai preencher de fato as olheiras? Quando elas são fundas, né? Então, quando a gente avalia e a pele não está flácida, não é uma questão pigmentar, e sim uma questão de profundidade, o tratamento padrão ouro seria realmente o preenchimento com ácido hialurônico, que a gente vai elevar essa profundidade. Então, aquele buraquinho que tem ali na região da pálpebra, a gente coloca o ácido hialurônico naquela região e acaba elevando. Então, aí vem aquele olhar descansado, né? E a gente consegue tratar olheiras fundas. Tá aí. Tem mais perguntinha na tela. Obrigada, Maria. Beijo pra você. Colírios para glaucoma podem causar ou piorar as olheiras? Olha, os colírios para glaucoma, eles não tratam as olheiras, né? Eles não têm essa propriedade. O que eu já ouvi falar, que alguns colírios para glaucoma, eles conseguem melhorar o crescimento para cílio. E de efeito colateral, eles podem pigmentar a região das pálpebras. Então, na verdade, eles piorariam aí uma olheira. Então, você tem que investigar muito se o seu caso não é uma olheira, por exemplo, pigmentar, uma olheira acastanhada, porque se for o caso, seria contraindicado fazer uso desses colírios. Na verdade, eles já são vendidos até prontos, com aplicador e tal. Mas, realmente, os cílios, eles estão muito próximos. Muito próximos. Então, acho que na sobrancelha, menos pior, esses né? que têm o aplicador, ele é um pouco menos provável de escorrer, por exemplo, de pegar a pálpebra, mas ainda assim, alguns pacientes têm esse efeito colateral de pigmentação. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque ao invés de tratar as olheiras, eles vão piorar ali uma questão pigmentar, deixar a olheirinha um pouco mais com aspecto de panda. Então é tudo que a gente não quer. Mais perguntinha. Um beijo, Débora, obrigada. Aplicar Carbox na região dos olhos melhora as olheiras? Eu ia te perguntar. Carbox é muito antigo, mas ele é eficiente? É um tratamento que existe ainda, né, que é válido. O ácido carbônico, quando você injeta, você estimula o seu organismo a produzir mais oxigenação naquele local. É um tratamento que ainda existe, mas hoje em dia existem tratamentos mais modernos. É uma região muito delicada, muito perigosa, né, com uma circulação ali muito delicada. Então, eu não indicaria esse tipo de tratamento. Acho que hoje tem coisas muito melhores. Né? Fora que dói, hein? Dói, mas hoje tem laser específico para olheira, tem o ácido hialurônico, tem os próprios peelings específicos para olheira, hidratação. Então, acho que, né, deixaria a carboxterapia ali para outras coisas. Não indicaria para a região dos olhos, não. Próximo, olha lá. Obrigada, Nath. Um beijo. A babosa ajuda nas olheiras e tira o inchaço? Pode usar diariamente? A babosa, eu acho um pouco mais delicado indicar para a região das olheiras. Ela pode entrar ali na região das pálpebras. Por ela ter uma consistência um pouco mais difícil de ser aplicada só naquele local, ela pode entrar, por exemplo, no globo ocular e causar alergias. Então, eu indicaria outras coisas. Então, o próprio chá de camomila que a gente já citou, ou os tratamentos com o médico mesmo. Mas babosa eu não indicaria não, Carol. Quer citar alguns tratamentos hoje, então? De consultório? De consultório. Vamos lá. Então, padrão ouro, se for uma olheira profunda,
realmente é o preenchimento com ácido hialurônico, então a gente já citou. Aquela olheira fundinha, a gente vai conseguir elevar ela, suavizar, tirar aquela cara de cansaço, né? Para olheiras pigmentares, o laser, né? Então também não é qualquer laser, geralmente a gente indica o laser K-Switch, que é um laser em picosegundos, para que ele atue ali no pigmento realmente, não cause uma grande sensibilidade. Hidratação local. Como essa pele é extremamente seca, então a gente precisa caprichar em tratamentos de hidratação. A gente consegue fazer isso com tratamentos de consultório, porque aí a gente injeta a hidratação, a gente não passa só um creminho, né? E os próprios ácidos clareadores também realizados em consultório. Então esses tratamentos são excelentes, trazem resultados muito bons e é o que há de mais moderno para tratar olheiras. E cuidados home care é diminuir, evitar tudo que você disse que aumenta mais, né? Exato. Esse processo inflamatório. Dormir bem também, né? Dormir bem, com certeza. Tem Estresse, jeito. se puder evitar, o estresse acaba piorando tudo. Mas realmente, a gente observa que uma noite mal dormida, por exemplo, uma única noite a gente já acorda com uma olheira imensa. É verdade. Né? Então o sono realmente é muito benéfico para melhorar aquele aspecto de cansaço, inclusive a coloração. Né? A coloração arroxeada ali, a gente sabe que uma noite mal dormida traz isso, né? Quem tem noites mal dormidas a fio aí vai ter uma olheira um pouco crônica, mas a gente consegue tratar também. Mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Valdomiro. Beijo pra você. Existem nutrientes que podem ajudar a amenizar as olheiras? Especificamente não, né? Como a gente já falou, a gente sabe que hábitos de vida saudáveis trazem uma melhora da pele como um todo, assim como a olheira. Mas não tem algum nutriente específico que a gente fale, esse nutriente, se você ingerir, vai ter uma ação direta na sua olheira, né? Mas como um todo. Então, alimentos ricos em vitaminas, os alimentos, por exemplo, de cor alaranjada. Então, cenoura, mamão, tem esse poder, mas não de forma direta, né? Eles melhoram a pele e com isso acabam melhorando também as olheiras. E o cuidado em casa com produtos manipulados também hoje é importante? Vale muito a pena, então essa é uma pergunta bem constante também em consultório. Doutora, vale a pena investir em creminho para olheira ou eu posso usar o creme do rosto nas olheiras? Você pode, né, utilizar, se você não tiver nenhum tipo de alergia, o creme do rosto pode ser utilizado nas olheiras, mas eu gosto de indicar os cremes para olheira porque a gente já falou que ela é uma pele mais delicada, ela é uma pele mais fina, ela tem menos glândulas sebáceas do que o restante do rosto. Então, esses cremes que foram feitos para ser usados na olheira, eles vão suprir justamente essas demandas da olheira. Entendi. Então, vale a pena e tem que ser aplicado também de forma delicada, pode aproveitar para fazer uma massagem local, mas eu acho que vale a pena investir em creminho sim, pensando na hidratação. Ok. Né? Não que vá resolver o clarear. Ele não vai clarear, ele não vai diminuir, por exemplo, a profundidade. Então, tem que alinhar essas expectativas do paciente com o que o creme pode trazer. Perfeito. Tem mais, olha lá. Obrigada, Cláudia, um beijo. Argila vermelha melhora ou piora as olheiras? A argila, ela tem um poder secativo muito grande, né? Então, assim, e ela tem um poder anti-inflamatório também. Se o objetivo for, de repente, algum processo inflamatório local, você pode utilizar. Mas para hidratação, tem coisas que são mais hidratantes do que a argila e para diminuir o edema também, né? Como a gente já citou, muitas vezes até uma aguinha gelada. Então, eu não indicaria outros produtos, né? A não ser que seja algum caso específico, aí você pode conversar com o seu médico que vai avaliar, mas de uma forma geral, não. Ou a argila para outra coisa. Para outra coisa. E não exatamente a argila para a pele como um todo, ela tem efeitos benéficos, ela melhora a questão do poros, ela ajuda com a questão da acne, mas especificamente para a olheira, não. Perfeito. Dá tempo de mais uma? Mito ou verdade, então, para a gente fechar. Olheiras podem ser sinais de outras doenças. Pode sim. É verdade. É verdade. Então, a gente observa, por exemplo, que algumas doenças de origem da tireoide, que a gente pode observar, por exemplo, nas pálpebras, muitas doenças de origem alérgica, a gente consegue observar, por exemplo, com sinais nas pálpebras. Então, tem um sinal, por exemplo, que a gente fala de dupla prega, que ocorre aqui na pálpebra, que a gente olha, a gente sabe que a pessoa tem alguma doença do tipo rinite ou asma. Olha e aí, só. a partir disso, a gente consegue fazer uma investigação e saber se de fato ela tem essas doenças. Inclusive, quem tem olheira sempre acaba coçando muito e piorando, como a gente já citou. E, de fato, assim, é algo hoje que tem tratamento, então não é para deixar, né, doutora? É para procurar ajuda, Exatamente. né? Para melhorar a qualidade de vida e tudo mais. E ficar com a carinha descansada. É isso, e dormir bem, hein, gente? E dormir bem. Vamos para o próximo, para fechar, último mito ou verdade na tela. Colher gelada retira as olheiras.
Então, retirar seria muito forte, né? A gente sabe que não tem esse poder. O que as pessoas podem confundir? A questão do frio, como a gente já falou. Então, o chá de camomila gelado, o próprio gelinho mesmo, a água gelada, mas a colher gelada em si, ela não tem esse poder, né? Então, não vai ser a colher que vai melhorar a sua olheira, e sim a questão de estar colocando algo frio ali, porque vai promover uma vasoconstrição, com isso diminuir a questão dos vasos que estão ali dilatados e fazer um disfarce por um tempo específico ali da olheira. Se a gente deixar a colher assim no gelo, aí ela fica bem geladinha assim, e aí como ela tem essa parte aqui, que parece que acopla, assim, ela fica bem certinha, né? certinha, né? Então, enfim. Seria uma opção, a pessoa tem que ficar molhando e colocando, molhando e colocando. Porque eu ia agora para fechar aqueles rolinhos. Quando a gente deixa na geladeira também pode melhorar? Pode melhorar, principalmente se for em relação ao edema, né? Então, assim, a expectativa, vai melhorar a coloração? Não. A profundidade? Não. Flacidez? Não. Mas um olhinho inchado, aquela noite mal dormida, ele pode contribuir sim para estimular a melhora da drenagem local. Muito bom, doutora. Super aula hoje. Mais uma vez, doutora Renata Castilho, dermatologista. Bombou, você viu, doutora? Pergunta que não acabava mais. O que não deu tempo, se você puder. Eu respondo. Te agradeço. Eu vou deixar o telefone do consultório para vocês. 3341-8441, 3341-8441 e lá no Instagram, @doutora_renata.castilho, @doutora_renata.castilho. Vocês já encontram o trabalho dela. Muito obrigada, até a próxima.